Graça e paz, queridos irmãos. Hoje, último dia do ano, dia 31, e nós estamos aqui para darmos início à nossa escola bíblica dominical, né? E eu queria convidar você para, juntamente comigo, estarmos aqui cultuando ao Senhor, adorando aquele que é merecedor de honra e glória. Vamos estar fazendo nossa oração inicial e, em seguida, nós estaremos hoje estudando a lição de número 8 da nossa revista Cosmovisão Cristã. Quero convidar você para, nesse momento, estarmos orando ao Senhor. Pai, eu queria te louvar e te agradecer pela tua infinita misericórdia, pelo privilégio de estarmos aqui, servindo a ti, cultuando o teu nome, compartilhando a palavra de Deus com os amados irmãos. Te agradecemos por todos aqueles que estão conosco, mesmo em suas casas, enfrentando essas dificuldades, esses problemas que vão surgindo, Pai querido. Não só o problema de saúde, o qual esse vírus está provocando, mas também, às vezes, transtornos familiares, problemas psicológicos, problemas de dificuldade financeira, que a tua mão poderosa possa estar sobre a vida dos teus filhos, orientando eles nesse momento tão difícil, o qual eles estão vivenciando. Sabemos que ao final disso tudo, chegaremos lá com a tua mão poderosa. Sê conosco durante esse curto tempo que temos aqui para ministrar a lição, a tua palavra, que possamos compreendê-la, Senhor, colocá-la em nosso coração para fazer a tua vontade. Senhor, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 8, e essa lição ela vai falar sobre o perigo das ideologias. E é uma lição que a gente vai trazer para os amados irmãos e temos que precisamos estar atentos para compreender e entender o conceito do autor, aquilo que ele quer trazer aos nossos corações hoje. O objetivo da lição que foi colocado aqui, o pastor Jonathan Anderson de Lima, pastor da segunda igreja Vale da Bênção, lá de Caruaru, né, também o nosso vice-diretor do DERP, ele colocou aqui que o objetivo dessa lição, ao término da lição, o aluno deverá compreender o que é uma ideologia, a sua difusão como fenômeno religioso, idólatra, e refletir sobre a maneira adequada de o cristão se posicionar frente aos dilemas políticos e sociais da visão. Então, é essa a temática de hoje que vamos tratar com os amados irmãos. Para isso, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de João, o capítulo 18, versículo 33 ao 37. É o Evangelho de João, o capítulo 33, versículo 37. Pegue sua Bíblia aí e vamos acompanhar essa leitura bíblica juntamente conosco. João, o capítulo 18, versículo 33 ao 37. Então vamos fazer essa leitura juntamente com todos os irmãos. Diz assim: Pilatos interroga Jesus. É a temática que a minha Bíblia ela coloca aqui. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Está aí, irmãos, um diálogo
que Jesus teve com Pilatos, né, quando ele estava sendo interrogado por aquele governante, né, e que nesse diálogo a gente percebe na palavra de Pilatos alguns conceitos ideológicos, já que hoje nós vamos falar sobre o perigo das ideologias e de questões governamentais também. Você percebe aqui que a preocupação de Pilatos aqui era exatamente tentar enquadrar Jesus e que ele confessasse que ele estava se colocando numa posição ali de governante, né? Tu és rei, tu veio para governar, e para que pudesse assim estar condenando a Jesus de algum crime, até contra o próprio Estado, né, de rebelião ou coisa assim parecida. Então vamos para a introdução da nossa lição, e eu peço a atenção dos irmãos, aquele que tem revista, você pode acompanhar a leitura dessa introdução aí na sua revista. Se você ainda não tem, eu quero dizer a você que nós temos ainda exemplares aqui disponíveis. Basta você entrar em contato conosco e a gente estará repassando para os amados irmãos. Temos em torno de 4 revistas, né, disponíveis aqui ainda, que você poderá estar adquirindo. O valor é pequeno, são R$8 por cada exemplar, e você tem o privilégio aí de acompanhar as lições da Escola Bíblica Dominical. Então vamos falar hoje sobre o perigo das ideologias. A introdução ela diz o seguinte: não importa o lugar do Brasil onde você mora, eu posso afirmar com plena convicção que, no mínimo, você presenciou alguma discussão política nas últimas eleições de nosso país. Eu acho que todo ano a gente vê isso, né? Questão de brigas políticas. Reitero, no mínimo, porque também ouvimos sobre tristes casos de famílias que perderam a alegria daquele almoço de domingo, ou mesmo de igrejas que se subdividiram em pequenos partidos que militavam em busca de uma salvação social por meios políticos. O que acontecia nos almoços de domingo era um reflexo de como estava o nosso país, dividido em torno de ideias, cada indivíduo julgando a sua como superior à dos outros. Um se dizia de direita, sendo imediatamente acusado de fascista, mesmo que o acusador não soubesse sequer explicar o que é fascismo. Outro se dizia de esquerda, sendo imediatamente acusado de comunista, mesmo que o acusador não soubesse sequer explicar o que é comunismo. Apesar de opostos, o que os grupos tinham em comum era a visão de mundo direcionada pelas lentes de uma ideologia e a plena convicção de que a sua visão era única e segura, diante da miopia política dos seus oponentes. Afinal de contas, é isto que a ideologia faz muito bem: rouba o coração das pessoas para em seguida guiar os seus passos. Vamos pensar um pouco sobre os perigos das ideologias. Então os irmãos estão verificando aí que muitas vezes não tem como nós fugirmos dessa questão, né? Estamos inseridos no mundo e fazemos parte desse mundo e não podemos fugir disso, gostando ou não, né? A gente vai ver isso mais lá na frente, mas, por exemplo, mas, por exemplo, tem pessoas que dizem assim: eu detesto política, eu não gosto de política, né? Eu não gosto de me envolver com política, mas a gente não vive sem essa questão política, né? Porque nós estamos inseridos num mundo que a política está presente, né? Você tem aí o presidente da República, você tem deputados, você tem vereadores, você tem governadores, você tem uma série de pessoas que estão dirigindo a cidade, o país, a nação, e o qual, querendo ou não, vai afetar a nossa vida, né? Querendo ou não, essa realidade, ela chega a cada um de nós, né? Gostando ou não. Então, você se envolvendo ou não, vai afetar, né? Por exemplo, é baixado um decreto ou alguma coisa falando a respeito de salário, você gostando daquele político ou não, vai afetar a nação por completo, né? Aquela determinação que foi tomada afeta a vida de todos. Bom, vamos para o tópico 1, para que os irmãos possam entender a lição de hoje.
e eu peço a sua atenção e compreensão, porque o assunto ele é muito filosófico, né? Ele às vezes não é de um fácil entendimento e compreensão, mas a gente pede a sua atenção para que a gente possa compreender. Então vamos ver o que é uma ideologia, né? Então a gente tem que partir para o conceito. O que significa isso? O que é uma ideologia? Então o autor ele traz uma seguinte conceituação. As ideologias são como um sistema fechado de ideias, que se coloca como modelo através do qual toda a vida humana em sociedade deve ser interpretada, reestruturada ou estruturada, né? Elas geralmente desconsideram a complexidade que é o ser humano e a vida em sociedade e reduzem a realidade àquilo que foi postulado por alguns líderes ou pensadores. Em muitos casos, as ideologias ganham uma atmosfera religiosa e seus fiéis seguidores as consideram como o único meio de salvação para a sociedade. Eu chamo a atenção para você para essa última frase, quando ele enfatiza aqui dizendo o seguinte: os seguidores as consideram como o único meio de salvação para a sociedade. Aí está um dos principais erros da questão ideológica, né? Quando se coloca a ideologia ou aquele pensamento que você vai querer seguir como um meio de salvação para a sua vida, né? E nós que temos essa cosmovisão cristã, sabemos que a salvação está em Deus, está na Bíblia, está em Cristo, né? Não naquilo que pensamos ou que construímos como ideia para podermos viver. Mas o que o autor está dizendo aqui é que a ideologia é uma maneira como você vai guiar a sua vida, né? Você pega aquele conceito, aquela visão que você tem de mundo e de ideias, você vai colocar aquilo como sendo verdade, né, para a sua vida, e a partir daí você vai viver de acordo com esses princípios, né? É por isso que ele diz, é por isso que ele fala aí, ó, é um modelo através do qual a vida humana em sociedade deve ser interpretada. É um padrão, é um modelo, e a partir daí você vai direcionar a sua vida de acordo com esse pensamento ou de acordo com essa ideia filosófica, né? É interessante porque é por isso que há essa diversidade de cultura e como povo, como nação, né, como gente pertencente a nações diferentes, você vê que cada um tem uma maneira de viver, tem uma maneira de agir, uma maneira de pensar, né? Tem uma ideia filosófica completamente diferente das outras. A gente percebeu isso, por exemplo, só para exemplificar aos irmãos, uma Copa do Mundo que teve aqui no Brasil, em que os japoneses, eles vieram, né, participar dos jogos, e os jogos que os japoneses estavam participando, quando terminava, né, aquele jogo, cada japonês, eles tinham um saquinho onde eles iam recolhendo o lixo, né? E eles limparam o estádio todinho, né? A gente, nós que somos daqui, brasileiros, a nossa filosofia é diferente, né? A nossa filosofia é assim: eu vou sujar para que o zelador possa limpar. Tem gente que diz até assim: não, eu tenho que sujar mesmo para que o zelador, aquele que trabalha com a limpeza, ele possa ter trabalho, senão ele vai ficar desempregado. Vê que conceito, né? Já o japonês, a filosofia de vida dele, a ideologia dele é completamente diferente. A ideologia dele é aquela questão de manter a ordem, da limpeza, de fazer a parte dele, né? Então aquilo que pra gente era algo extraordinário, na cabeça do brasileiro aquilo, né, foi notícia nos jornais, passou na televisão e era algo fabuloso, né? Era extraordinário. Na cabeça do japonês era uma coisa comum, não tinha nada demais. Ele estava simplesmente fazendo o dever o qual ele foi treinado e ele foi ensinado, né? Porque aquela é a maneira dele pensar, né? E isso é uma ideia ideológica. O autor fala que, conforme David Kouzes, está lá no seu livro de 2014, na página 24, ele traz a seguinte definição: as ideologias tentam fornecer uma explicação total do mundo e de sua história. E, portanto, toda ideologia contém elementos totalitários, elementos que buscam essa
essa questão totalitária, definir, ter um padrão, né? Bater o martelo, isso aqui tem que ser cumprido na íntegra, né? Elas leem toda a realidade por meio de uma só ideia central, negando a possibilidade de que qualquer conhecimento genuíno seja alcançado por meio da experiência a parte dessa ideia, né? Então é um conceito que tem que ser seguido e você tem que seguir à risca. É por isso que a gente viu na introdução, quando ele falou que muitas ideologias vão passar aí pelo campo da religião, né? Tem pessoas até que vão seguir aquela ideologia como se fosse um conceito religioso, como fosse uma religião a ser seguida. Então, eu espero que os irmãos estejam compreendendo aí a ideia central, né, de tudo isso. Como eu falei, a lição ela traz muito pensamento filosófico, mas à medida do possível a gente vai tentando entender e compreender todas essas questões que afetam, querendo ou não, vai afetar a sua vida. Vamos para o segundo tópico, onde ele vai falar a ideologia como fenômeno religioso, né? E aí entra a nossa questão como cristão. Nós fomos criados para Deus e nosso coração vagará inquieto até que encontre seu repouso em Deus. Quem nunca ouviu aquela frase, né? Que geralmente as pessoas dizem assim, o coração do ser humano, ele tem um vazio, um grande vazio, e esse vazio é exatamente do tamanho de Deus. Ele só pode ser preenchido por Deus. O coração do ser humano, ele é inquieto, né? Ele sempre vive em busca de novas experiências, novas coisas, em busca de felicidade, em busca de conhecimento, né? E por mais que ele tente preencher esse coração, ele não consegue, né? E geralmente essa frase é dita, olha, só quem pode preencher este vazio é o próprio Deus. Pois é exatamente nesse vagar inquieto, o autor fala aqui, que corações são conquistados pelas respostas que as ideologias oferecem aos mais diversos dilemas da vida. As ideologias, em geral, identificam problemas na ordem social que devem ser resolvidos. E problemas é o que não falta na nossa vida, né? Eu não sei se os irmãos já perceberam isso, mas problemas para a gente é comum. E é tanto que a própria palavra de Deus diz assim, no mundo tereis aflições. Então, enquanto estamos aqui no mundo, nunca vamos deixar de ter problema, né? Você terminou de resolver um problema, não se preocupe, daqui a pouco vai aparecer outro, né? E você nunca vai deixar de tê-los. No dia que você não tiver mais problema, desconfie, né? Talvez você já morreu e não sabe. Porque enquanto estivermos vivos, os problemas surgirão. Então, quais são os problemas que geralmente as ideologias tentam resolver? Desigualdade social, que sempre existiu na sociedade. O que é desigualdade social? É um rico demais e um vivendo na miserabilidade, um na pobreza extrema. Isso significa desigualdade social. Pessoas que têm muitos e muitos que têm poucos, né? Ou não tem quase nada, né? A opressão dos ricos sobre os pobres, né? Isso sempre existiu, o rico tentando oprimir o pobre. Eu tinha um colega meu que dizia o seguinte, mas o pobre sempre precisa do rico, né? Porque não é o rico que paga o salário do pobre. A sociedade é uma coisa bem complicada, né? Mas nós sabemos que essas ideologias tentam resolver toda essa situação. E esses problemas são identificados como o principal mal que deve ser vencido. A partir daí, formulam suas teorias que prometem a salvação da sociedade e por meio das quais o mal deve ser extirpado e o bem estabelecido. Parece uma coisa bonita, né? A ideologia busca isso, descobrir onde está o problema, onde está o mal, onde está a dificuldade do ser humano, e a partir daí ela promete uma solução, né? Uma solução para acabar com toda aquela dificuldade. Só que no afã de salvar a humanidade do mal identificado, líderes surgem com o caráter profético. Livros são escritos sobre uma áurea quase sagrada. Pessoas são ensinadas na esperança de uma conversão, e quem pensa diferente
está sob o domínio do inimigo, né? O camarada pega aquela ideologia, olha, essa ideologia, essa filosofia, essa maneira que eu estou vivendo, ela vai resolver todos os problemas, e quem pensa diferente, aí está no caminho completamente errado, né? Então veja que geralmente a questão ideológica, ela sempre tende para um extremo, né? E a gente vê que essa questão do extremismo, ela é muito perigosa, né? A gente sempre deve buscar a questão da centralidade, né? Eu sempre digo que os extremos, eles são muito perigosos. O autor, ele começa colocando aqui quais são os erros e acertos das ideologias, né? O que é que a ideologia acerta, mas o que também ela comete erros. As ideologias muitas vezes acertam ao identificar um desequilíbrio grave no mundo que vivemos, mas erram ao identificá-lo como um mal em si, que deve ser abolido, não importando os meios para isso, né? Então a ideologia acerta no momento que ela vai lá e identifica o problema. O problema é a questão social, né? Pessoas com muitos, ricos, abastados, e pessoas com grande sinal de pobreza, que não tem praticamente ou não tem absolutamente nada, né? Mas erram, como ele diz aqui, dizendo que esse mal deve ser abolido, não importando qual o caminho que você vai fazer para resolver essa dificuldade. Por exemplo, de repente você identifica que há um grande desnível social, uma pessoa que é rica demais, e aquela pessoa tem grandes fazendas, propriedades, terras. Acontece muito no nosso país, né? E geralmente o pessoal chama de latifundiário, né? Então a ideologia, às vezes, aí diz assim, vamos resolver isso. E qual é a maneira que eles tentam fazer para resolver? Muito simples. Vamos pegar aquele que tem muita fazenda, muita terra, e ele é rico demais, a gente toma dele e distribui para quem não tem. E às vezes utiliza até a força, né? Invadem a propriedade da pessoa, às vezes vão lá e roubam aquilo que a pessoa tem, e está cometendo aí um grande erro e um grande pecado. Porque a gente vai ver lá na frente que o mandamento de Deus é para que a gente não possa usurpar aquilo que é alheio, né? Isso aí é roubo, né? Então você está cometendo aí um pecado, você está cometendo um erro. Então, uma das coisas que geralmente a ideologia erra é nisso. Identifica o problema, mas para dar solução a esse problema, eles não querem saber a maneira como vão resolver. Para eles, o objetivo é acabar com aquilo ou resolver aquela situação. Então, dessa forma, ignoram que o tal desequilíbrio é consequência do pecado, que reflete uma criação caída e que deve ser restaurada pela redenção em Cristo e a posterior consumação no último dia, né? Quando as ideologias fazem isso, eles cometem um erro, porque a salvação não está em ideias filosóficas. A salvação não vai estar em conceitos abstratos que muitas vezes o ser humano ele cria ou ele tenta inventar, mas a salvação está em Cristo, porque o maior erro que o ser humano comete, e o ser humano está nesse desequilíbrio, é por consequência do pecado, né? Que começou lá na queda de Adão e Eva, lá em Gênesis, e a partir daí todo ser humano se tornou um pecador, transgressor da palavra de Deus, e é por isso que os problemas advêm sobre nossas vidas. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, né? Claro que as ideologias não vão partir para esse conceito aí. Elas entendem que o problema é aquele que está lá existindo, e se ele for resolvido, o mal vai acabar. O autor diz que as ideologias acertam ao perceber que temos uma responsabilidade social. Claro, nós somos responsáveis. E que o Estado deve ser usado no combate ao mal no mundo, né? Todavia erram ao agir como se fosse possível estabelecer por vias políticas um paraíso prometido no qual o Estado desenvolve um papel salvífico com suas figuras messiânicas e suas doutrinas totalitárias. Vocês entenderam isso aí? O que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte, que quando aparece a dificuldade e o problema, o que é que geralmente as ideologias, e principalmente ideologia política, elas prometem, né?
que eles vão combater o mal. É por isso que a cada eleição surgem políticos prometendo a solução para o mundo, né? Vote em mim, que a partir de agora eu vou resolver e todos os problemas de vocês vão acabar, né? Porque eu vou dar a solução a tudo isso. Como se o Estado pudesse resolver toda a situação. E a gente percebe, diante dessa pandemia a qual nós estamos vivendo, né, que a questão estatal praticamente não dá solução absolutamente a nada, né? O que a gente pensa que vai vir solução, vem a dificuldade e problema, porque o ser humano é corrompido. Geralmente aqueles que estão na liderança também têm um coração que é voltado para o pecado, né? Ao invés dele pensar no povo como geral, ele está pensando no seu bem-estar, né? E a corrupção, ela atinge a todas as esferas. E aí você percebe que muitas vezes, ao invés dos problemas serem resolvidos, eles são agravados. Essa pandemia que nós estamos passando demonstrou isso, né? O que é que se precisava? Respiradores para que pudesse salvar vidas. Existiam isso aí nos hospitais? Diziam que era um número bem pequeno, que praticamente quase não tinham, né? E para atender a toda a população. Vamos comprar. Vai e compra, mas o equipamento não chega. Compra, mas quando chega, chega com defeito, né? E não pode ser utilizado. O preço é superfaturado. E você vê que aquilo que custava aquele valor, agora passa a custar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes o valor anterior, né? Então vemos que o Estado ele não tem esse papel de salvador do mundo, né? De salvador da nação, de salvador de toda a comunidade, como assim ele se coloca. Enfim, as ideologias podem até acertar ao despertarem a nossa atenção para importantes elementos da criação, contudo erram ao considerar a criação a parte do seu Criador, colocando algumas de suas esferas no altar de adoração e roubando corações para idolatria política, social ou filosófica, né? Nós não podemos idolatrar absolutamente a nada, irmão. É interessante que quando a gente fala da questão da idolatria, né, tem pessoas que só pensam naquela questão de você adorar uma estátua, né? Um boneco de barro criado pelo próprio homem. E nós sabemos que não é somente isso. A idolatria é qualquer coisa que você coloca diante de Deus, à frente do nosso Deus. A Bíblia diz que somente Deus ele deve ser adorado. Somente a Deus devemos glorificar e adorar. Então, qualquer coisa que você coloca como salvador do mundo, como que você deve seguir à risca e olhar somente para aquilo, você está idolatrando, né? Então, tem pessoas que às vezes idolatram alguém da família, idolatra o marido, idolatra o filho, né? Tem pessoas que idolatram um político, né? Ele não quer nem saber se aquela ideologia ou aquele político ele está fazendo coisas ruins ou perversas ou má, ele está errando ou não. Não quero saber. Eu gosto dele, né? Uns dizem eu amo, e idolatra mesmo e vai até o fim, né? Tendo aquilo como no coração e muitas vezes roubando ali o lugar de Deus, né? É por isso que ele coloca exatamente isso aí, ó. Muitos ou alguns de suas esferas colocam no altar de adoração, roubando corações para idolatria. E quando você passa a idolatrar, se torna um pecado diante do nosso Deus. Vamos para o terceiro ponto. E agora ele vai trazer um resumo das ideologias que nós temos atualmente, né? Claro que ele não trouxe aqui todas, mas as principais para que a gente pudesse entender. Espero que você esteja compreendendo essa pequena reflexão que nós estamos trazendo esta manhã, né? A gente sabe que falar de filosofia, de conceito filosófico, né? Falar de política, muitas vezes não é algo fácil de entender ou de compreender. Mas a gente tem que ter paciência e caminhar devagarzinho para que a gente possa ter um entendimento disso à luz da palavra de Deus e com essa cosmovisão cristã a qual devemos estar colocando sempre diante de nós. Então vamos trazer um resumo das
ideologia. Primeira, vamos ver a questão de direita e esquerda. Um quadro mal feito das ideologias. Acho que os irmãos já ouviram falar muito isso, né? Fulano é de direita, ciclano é de esquerda. E vamos ver de onde é que veio o uso desses termos aí. O autor fala que o uso dos termos direita e esquerda se deu a partir da disposição dos assentos dos deputados na Assembleia Nacional Francesa depois de 1789, que foi o ano da Revolução Francesa. Não se preocupe que já faz muito tempo, né? Nem eu e nem você estavam lá, não. A gente conhece através da história. Se você lê história aí, então você vai estar antenado aí. Os monarquistas tradicionais sentavam-se à direita do líder da casa, enquanto que os republicanos sentavam-se à esquerda. Ou seja, aqueles que eram da monarquia, aqueles que estavam ligados ao rei, né, ao governante, sentavam-se à direita. Enquanto os republicanos, ou aqueles que estavam do lado contrário, né, que geralmente nós chamamos de oposição, né, sentavam-se do lado esquerdo, né. Tem gente que é sempre do contra, né, é sempre da oposição, né. Tem uma frase que um colega meu, às vezes, ele dizia, olha, quando ele chegava num lugar, ele dizia, olha, eu não quero nem saber quem é o líder ou quem é o governante daquilo, eu não quero saber nem o nome, eu já sou a oposição. Ele sempre estava do lado contrário, da oposição. Então, veja que essa questão de tomar partido, de estar de um lado ou do outro, é uma coisa que vem de distante, né? Então, de início, permita-me dizer que os conceitos de direita e esquerda talvez mais compliquem do que expliquem. Ao estudarmos um pouco sobre filosofia política ou evolução das ideias sociais, perceberemos que os tais conceitos são insuficientes para determinar o pensamento de um indivíduo, sendo inclusive variáveis as crenças atreladas à esquerda ou à direita no decorrer do século. Isso se deve ao fato de não existir um critério universal em torno do qual possamos classificar a direita ou a esquerda. O que existe são critérios que mudaram de acordo com o assunto em questão. Resumir, portanto, todo o aparato político-ideológico entre direita e esquerda é admitir um quadro mal feito das ideologias. Um cristão, portanto, não deveria ter pressa em ser rotulado, sem o devido entendimento de tudo que está envolvido nos rótulos. E hoje em dia, os irmãos sabem que a questão ela é mais complicada e ela vai bem mais além, né, dessa questão de direita, de esquerda, né? Hoje tem pessoas que dizem, nem sou de direita, nem sou de esquerda, eu sou do centro, né? E por aí vai, né? Essa questão política, ela se torna muito, muito complicada. Mas que nós temos que observar bem todas essas filosofias, todos esses conceitos ideológicos, né? E tomarmos posição e baseado na palavra de Deus, e principalmente olhando para a palavra de Deus, nós temos que assim fazê-lo, né? A gente tem que sempre buscar aquelas ideias que defendem a palavra de Deus como princípio, né? Como verdade absoluta, porque a palavra de Deus é uma verdade absoluta que ela deve ser seguida, né? E nós devemos estar fazendo isso, né? Agora, claro que nós não vamos aqui estar nos rotulando, né? Eu sou de esquerda, eu sou, né? Eu sou preto, eu sou azul, eu sou branco, eu sou roxo, eu sou amarelo. Não, a gente não gosta muito de me envolver com essa questão, não. Já trabalhei no órgão público, que passei 31 anos da minha vida ali nessas questões políticas, e graças a Deus, Deus me deu essa consciência e sabedoria de conviver ali com todas as situações, ideologias, mas sempre buscando vivenciar a palavra de Deus, sempre buscando aquilo que é correto diante de Deus, para que o nome de Deus pudesse ser glorificado e nem o evangelho pudesse ser envergonhado, né? Então vamos para as principais visões político-ideológicas. E ele vai citar algumas aqui, que a gente vai tentar, com os irmãos, trazer para que você possa tomar conhecimento. A primeira que ele trata aqui é a questão do liberalismo. Você já deve ter ouvido falar dessa visão política, liberalismo. De acordo com Davi, nesse livro que ele escreveu em 2014, na página 57,
O primeiro e mais básico princípio do liberalismo veja qual é a ideia do liberalismo. É a seguinte: cada um é proprietário ou dono de si mesmo e, portanto, deve ser livre para governar a si mesmo de acordo com as suas próprias escolhas, desde que essas escolhas não infringam o igual direito dos outros de fazer o mesmo. É uma liberdade total, né? Então, todo ser humano é livre para fazer o que bem entender, o que der na telha. O problema é que também o outro que está ao seu lado vai ter essa mesma liberdade, né? Apesar de impor limites ao Estado, o que é bom, o que é excelente, né? O liberalismo tem dificuldade de impor limite ao próprio homem. O homem se torna um ser aí sem limites. O limite dele é até onde ele pode ir, né? Bem como de admitir que nós fomos criados para a vida em comunidade e que na comunidade devemos desenvolver nossas vocações para a glória de Deus e serviço próprio. Então, liberalismo, pela própria palavra, já vem dizendo aí, né? Cada um vai fazer aquilo que bem entende. E aí fica uma coisa um pouco sem nexo, sem governo, sem direção, né? O coração do homem, como ele pende para a maldade, então quando a coisa se torna liberal, né? Daqui a pouco começa a se tornar libertina também, né? Porque aí as perversidades do coração do homem começam a aparecer e cada um vai buscar aquilo que é melhor para si mesmo, né? Cada um vai buscar aquilo que satisfaz o seu coração. Cada um vai buscar aquilo que está vindo a atender às suas necessidades. Então, o primeiro conceito político, ou visão política e ideológica, é o liberalismo. O segundo, conservadorismo. O conservadorismo, em geral, ele goza de mais adeptos dentre os cristãos. Talvez porque pareça fazer eco à doutrina do pecado original e seus efeitos nos homens, nutrindo, portanto, certa desconfiança na capacidade que o homem tenha de empreender mudanças radicais, benéficas em instituições tradicionais. Um conservador, ele parece reconhecer a imperfeição dos esforços humanos e, portanto, defende a manutenção de instituições e tradições aprovadas no teste do tempo. Isso tudo soa muito bem aos nossos ouvidos religiosos. No entanto, não podemos esquecer que a graça comum do nosso Deus nos capacita a empreendermos grandes obras políticas, sociais, filosóficas, artísticas e educacionais para a glória do próprio Deus e para o bem do seu povo. Devemos também lembrar que grandes mudanças que hoje nos beneficiam, e ele cita aqui como exemplo a Reforma Protestante, um dia tiveram que desafiar o espírito conservador de sua época. O conservadorismo, eu não sei se os irmãos conseguiram entender, mas é um conceito que geralmente os cristãos gostam muito, porque o próprio nome já está dizendo, ele vai manter aquela tradição, né? Ele vai se conservar naquelas ideias as quais eles já tinham. Quem aqui evangelizando, ou já tentou evangelizar, principalmente quem mora nos interiores, né? Cuja tradição católica, às vezes, ela é bem forte ali, né? E às vezes você vai pregar o evangelho e você escuta alguém dizendo assim: ah, meu amigo, eu não vou querer aceitar uma nova religião não, né? Eu nasci na religião dos meus pais e nela eu vou morrer. Porque ele é conservador, ele quer manter aquela ideologia, ele quer manter aquela linha de pensamento, né? E ele cita a Reforma Protestante porque a gente vê que Martinho Lutero quebrou isso, né? A instituição naquela época, que era a Igreja Católica, a Igreja Universal ali, que vinha mantendo a religiosidade, mas apesar de ter uma religiosidade, ela fugia da palavra de Deus. Ela começava a fazer coisas que a palavra de Deus ela não ensinava. E Martinho Lutero, ele quebra com aquilo. E quase ele pagou com a própria vida, porque você romper com instituições, você romper com ideias conservadoras, muitas vezes não é fácil não, né? E você muitas vezes não é compreendido por aqueles que estão ali naquele momento. E a gente vê que na história lá de Lutero, ele teve que correr, se esconder,
foi excomungado da igreja, mas a gente louva a Deus pela vida desse homem que Deus usou, porque hoje, se nós estamos pregando a palavra de Deus aqui, é por conta da sua coragem em quebrar com tudo aquilo, romper todas essas barreiras e a palavra de Deus chegar até nós hoje, para que pudesse ser, através do Espírito Santo, iluminada aos nossos corações e repassada para os amados irmãos. Então, a gente vê que o liberalismo está num extremo, o conservadorismo está no outro extremo. Veja que os irmãos sempre colocam isso na cabeça. Os extremos, eles são muito perigosos. A gente não pode tomar nada na extremidade, mas buscar a centralidade, e essa centralidade baseada na palavra do Senhor. Outro regime que ele fala é o nacionalismo. O nacionalismo pode ser descrito como uma visão ideológica que considera como superior, ideal e verdadeira a forma de organização política e cultural do seu país. Então, o nacionalista coloca as ideias nacional, o país em evidência, em primeiro lugar. Diferencia-se do patriotismo, em que este pode ser considerado como uma demonstração adequada de amor pelos símbolos e instituições, histórica ou cultura da nação. O nacionalismo, por sua vez, exige uma lealdade suprema e restrita à nação. O nacionalismo, você tem que defender a nação ou defender o seu líder até o extremo. Você tem que ir até o ponto de dar a vida pelo seu líder, morrer pelo seu rei, morrer pelo seu governador, morrer pelo seu presidente. É interessante que a própria palavra de Deus já diz assim: será que alguém quer dar a vida por outro? Aqui na terra é muito difícil. Jesus foi que morreu por toda a humanidade. Ele trouxe salvação e morreu por todos nós. Mas você morrer por um líder político, e tem gente que faz isso, ele se coloca lá na frente, o líder não sabe nem que ele está brigando, arengando, e ele está lá, defendendo com unhas e dentes, e às vezes pagando com a própria vida. Então, geralmente, um líder encarna essa questão, beirando quase a um culto ao Estado, e considerando como mal qualquer invasão cultural que seja diferente. Ele usou como exemplo aí o que aconteceu na Alemanha, a Alemanha nazista, comandada lá por Adolf Hitler, ou ainda exige uma lealdade idólatra ao Estado com punições para os discordantes, como aconteceu com a Itália fascista de Mussolini. Quem já estudou história sabe que Hitler foi um dos que trouxe grande prejuízo para a humanidade de uma forma geral. Praticamente quase ele dissemina aí os judeus, por conta das suas ideias nacionalistas. Para ele, só os alemães, só a raça alemã era pura, era verdadeira, que devia prevalecer, e os judeus deviam ser exterminados. Veja que ideologia política terrível, Então, portanto, o nacionalismo faz esquecer que o nosso Senhor comprou para si gente que procede de toda raça, tribo, língua e nação, e fez dessa gente um só povo, cujo laço que nos une deve ser superior a qualquer outro que tenta nos separar. O nacionalismo, ele vai tentar fechar naquela nação, naquele povo, naquela raça, a qual você está inserido. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela une a todos, Deus, o Cristo, quando veio salvar, veio para todas as nações. É por isso que nós temos essa grande responsabilidade de evangelizar todos os povos e o mundo. Por fim, ele vai falar do socialismo. O socialismo surgiu da legítima preocupação com a pobreza, uma má distribuição de renda entre as classes e, portanto, a desigualdade social. E como resolução, tal ideologia propõe um modelo econômico no qual a sociedade controlaria a produção e os meios de distribuição dos bens entre seus membros. O socialismo seria uma etapa necessária para se chegar ao destino final do comunismo, que seria um modelo de sociedade na qual não existe diferença de classes,
simplesmente por não existirem mais classes. Todas as classes seriam abolidas, né? Se o que possuímos também nos diferencia, logo a propriedade privada também seria abolida, e os homens passariam a viver numa comunidade utópica, onde tudo pertenceria a todos e nenhuma diferença mais haveria. Ou seja, você não seria proprietário de absolutamente nada. O carro que você tem não seria seu, seria do Estado. A casa que você mora não seria sua, seria do Estado. Todos os bens que você pertence não seriam seu, mas pertenceriam ao Estado, porque seria da comunidade. O Estado é que teria essa grande responsabilidade de fazer essa distribuição, atender aqueles que estariam precisando. Até o salário que você recebe não seria seu, mas seria do Estado. Os irmãos se lembram um período aqui que foi solicitado que médicos cubanos, né, viesse estar trabalhando aqui no Brasil? Muito bem. O salário que ele recebia, eu não me lembro o quanto, mas praticamente 70%, 80% do salário que ele recebia não ficava para ele, não. Esse salário ia para o Estado, ia para o governo. O que ficava com ele era uma parte bem pequenininha, né? Porque a ideia deles é que tudo tem que ser em comum. Essa questão de propriedade privada, ela fica de lado, né? O autor fala que muitos cristãos têm flertado com ideias comunistas como essa, né? E utiliza, às vezes, até o texto bíblico. Quem nunca leu Atos, o capítulo 4, do versículo 32 ao 35? Quando lá se fala que os cristãos daquela época, da igreja primitiva, tinham tudo em comum, né? Agora, é como o autor fala aqui, que aquilo que foi relatado lá em Atos, né, reflete a generosidade dos cristãos primitivos, não uma ideia filosófica, não um sistema de governo, mas está refletindo a generosidade que aqueles irmãos tinham. Alguns, inclusive, motivados por uma escatologia imediata. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que significa isso? Escatologia é coisas futuras. Imediata por quê? Porque naquela época os cristãos eles viviam esperando a volta de Jesus o mais rápido possível. Eles estavam vivendo como se Cristo fosse voltar na semana que vem. Poucos dias logo após aquele fato o qual eles estavam vivenciando, né? Então, por isso eles diziam, não, então a gente não precisa fixar a nossa ideia nesses conceitos aqui não, ou nos bens materiais, porque nós não vamos morar com Deus, vamos estar com Deus, então vendiam suas propriedades, distribuíam seus bens com aqueles que precisavam, né? Mas isso não significa que estava existindo ali um socialismo, não. Cabe ainda afirmar que ali não se trata de comunismo, mas de altruísmo cristão, de querer fazer o bem, de querer agir em prol dos outros. E por fim, se alguém ainda deseja entender que a Igreja da Judéia vivia uma espécie de comunismo, basta lembrar que pouco tempo depois, o apóstolo Paulo precisou levantar a oferta para acudir aqueles mesmos cristãos que agora estavam passando necessidade. Está lá em Romanos 15, 25, 1 Coríntios 16, 1, 4, depois você pode conferir. Ou seja, se a Bíblia mostrou uma sociedade comunista, mostrou também que ela não funciona. Aqueles mesmos irmãos ali que estavam vivendo e colocando suas propriedades, vendendo, distribuindo, estando uns com os outros, lá na frente você vai encontrar os mesmos cristãos passando necessidade e Paulo tendo que levantar a oferta para socorrer aqueles amados irmãos, né? Então lembremos ainda que o 8º e o 10º mandamento legitimam a propriedade privada e ordena que respeitemos o que é do próximo. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 15 e 17. Então, tal ideologia, portanto, ela é antibíblica, né? E a gente louva a Deus. O missionário Guilherme, que está conosco, inclusive ele faz uma observação aqui, ó. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não trabalha, não come. Verdade, né? Se você quer comer, então você tem que correr em busca do seu alimento, correr em busca do seu trabalho. Guilherme, agradecemos a Deus pela sua participação, né? E por você estar interagindo aqui conosco. Deus continue abençoando a sua vida e a vida da igreja aí em Boa Viagem.
Queridos, o quinto e último ponto, para a gente encerrarmos, porque eu acredito que nós temos ainda 10 minutinhos, né? Mas vai dar tempo. O autor ele traz um resumo das ideologias, né? Não devemos cair no erro de imaginar que nossa salvação em Cristo tem apenas efeitos pessoais e espirituais. Ou seja, Cristo redimiu a minha alma e isso significa que eu vou morar com Ele e nada mais. A gente não pode cair nesse erro não, né? Dizer assim, olha, eu sou cristão agora, eu creio em Deus, eu tenho Deus no meu coração, então eu não preciso me preocupar com esse mundo não. Por exemplo, não tem pessoas que gostam de defender o meio ambiente, a questão da ecologia, né? Isso é um pensamento também ideológico, né? Aquela pessoa que gosta de defender os animais, a ecologia, o meio ambiente, vamos tratar bem os nossos rios, os nossos mares, vamos cuidar dos animais. Aí tem gente que é cristã e diz assim, não vamos me preocupar com isso não, porque o meu lugar nem é aqui, né? A terra que eu vou habitar não é essa, eu vou morar no céu, então não preciso cuidar de nada aqui não. Não está errado, né? Nós já vivenciamos as bênçãos e o reino de Deus enquanto estamos aqui na terra. Então fomos salvos por Deus para cuidar também desse planeta, para que, cuidando do planeta, nós possamos demonstrar o evangelho qual estamos seguindo e vai fazer bem a gente e ao nosso próximo. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus e amar o próximo, então temos que ter essa preocupação. Então o autor diz que quando Cristo redimiu a minha alma, não significa que eu vou morar no céu e agora não devo me importar mais com nada não. Isso é verdade, mas não é toda ela. Ao nos salvar, o Senhor redimiu também nossa forma de enxergar a vida. A fé cristã tem implicações que transbordam para além das paredes da igreja, levando crentes conscientes a agirem nas mais diversas áreas da sociedade. E que bênção, né, irmão? Quando o cristão ele tem essa consciência, ele consegue mudar tudo que está ao seu redor. Ele passa a ser bênção para todos, né? Então ele começa a agir nas diversas áreas da sociedade. Ele pode ser um excelente médico, um excelente engenheiro, exercer a sua profissão de tal forma que vai trazer benefício para todas as pessoas, aquelas que são cristãs e as que não são também. Partindo desse princípio, devemos encontrar nas Sagradas Escrituras o que o Senhor tem a nos dizer sobre a bênção e responsabilidade da liberdade individual. Os princípios éticos e morais a serem conservados, a distribuição de riquezas, a independência nacional, a misericórdia para com o próximo, o modelo adequado de governo, a função e limites do Estado e outras questões tão discutidas nas arenas políticas, deve também fazer parte do nosso pensamento e das nossa ideia, da nossa cosmovisão de ver as coisas. Ao crescermos nessa busca, inevitavelmente nos identificamos com alguma proposta política, algum partido ou mesmo candidato que incorpore algum pressuposto que são preciosos para nós. Agora, preste atenção. Todavia, a compreensão cristã da vida diferencia-se de uma ideologia. Uma das diferenças, exatamente no ponto em que, apesar de reconhecermos a importância da política ou da educação, não esperemos delas mais do que convém, né? Podemos reconhecer que a política é importante? Porque, como eu disse, a política ela vai influenciar a nossa vida e influencia a vida da igreja, né? Hoje nós não estamos congregando que eu falo, indo à igreja, né? E tendo nossos cultos presenciais por conta dessa pandemia, por conta desse vírus, mas o que foi que nos impediu a ir até lá? Um decreto governamental, uma decisão política. E querendo ou não, irmão, nós só vamos voltar novamente quando essa condição política ela for revertida, quando o governador novamente liberar. Então veja que o governante ou aquele que está acima de nós, e a Bíblia diz que todo governo ele foi instituído por Deus,
ele tem influência em nossas vidas, né? Querendo você ou não. Se você votou nele ou se você não votou. Tem pessoas que dizem, não quero nem saber, eu não votei nele mesmo, mas toda decisão tomada lá vai influenciar eu e você, não tem como. Vai atingir, né, de uma maneira direta ou indireta. Então, nós que somos cristãos, não podemos ficar alheios a isso não, né? Temos que saber que a política e a educação é importante para o nosso viver. É por isso que nós sempre orientamos aqueles que são mais jovens, né? Eu tinha um professor que sempre dizia, quer um conselho, irmão? Então estude, né? Quer outro, estude mais. Devemos estudar, né? Sabemos que se tivermos um governante que faça uma boa política, que governe bem a nação, vai ser bênção para nós, mas não podemos colocar tudo isso como sendo a salvação da pátria, como sendo a salvação do mundo, porque ou como se o sistema fosse a nossa salvação. A nossa salvação ela está em Deus, né? É como Jesus falou para Pilatos aqui, o meu reino não é deste mundo. Eu estou aqui neste mundo, eu sei que estou sendo influenciado por tudo que está acontecendo aqui, mas o meu reino está lá no céu e é onde nós iremos viver. Amém? Querido, que Deus abençoe você. Eu espero que você tenha compreendido. É interessante que o autor aqui, na conclusão, ele diz o seguinte: talvez essa brevíssima análise que fizemos das principais ideologias políticas da história tenha deixado alguns irmãos confusos sobre qual seria a opção viável ao cristão, uma vez que tecemos crítica a cada uma delas. Se for o caso, então encerro cumprindo minha missão, pois meu objetivo foi exatamente esse, demonstrar que nenhuma ideologia, por mais que se aproxime dos pressupostos cristãos, é digna de tornar senhora de nosso coração. Ele está dizendo aqui, se você ficou mais confuso ainda e não sabe qual dessas ideologias seguir, então o nosso objetivo foi alcançado. Porque você não deve seguir nenhuma ideologia, mas você deve seguir a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Porque aqui na terra, irmão, tudo passa. Só o que não passa é a palavra de Deus. Ela permanece para sempre. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você e em seguida nós estaremos encerrando. Eu acho que nós temos alguns minutinhos aí. Qualquer coisa, a Silvia me avisa aí quanto minutinho. Geralmente ele bota lá em cima, quando está encerrando, aparecendo. Mas, quando falta 30 segundos, mais ou menos, ele coloca. Então vamos orar. Deus, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio de estarmos hoje aqui pela manhã, compartilhando com os irmãos essa lição preciosa. Que ela possa ter servido de edificação para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, durante esse momento de pandemia e dificuldade a qual estamos passando. Mas que teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Abençoe nossos governantes, aqueles que estão superiores a nós, para que possam fazer tudo de acordo com a tua vontade e as bênçãos também possam atingir a vida da nossa comunidade e da nossa igreja. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Queridos, eu quero agradecer a você que está hoje aqui conosco. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram ontem participando da nossa live missionária, a qual fizemos juntamente com a Igreja Congregacional em Boa Viagem. E lembrando aos irmãos que logo mais à noite, a partir das 19 horas, teremos aí a nossa live, né? O nosso culto de adoração ao Senhor. Enquanto isso não encerrar, estaremos aqui glorificando a Deus. Agradecemos a todos que estiveram aqui, tanto os irmãos da nossa igreja, quanto aqueles que estiveram nos visitando, por esse momento aqui em que podemos compartilhar a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe poderosamente. Encerrar vídeo.